Há momentos em que o silêncio de Deus se transforma em um espelho que devolve apenas o som do nosso próprio coração. E nesse reflexo, emergem dúvidas que tentamos esconder. Será que Ele me esqueceu? Será que fiz algo errado? Será que minha fé acabou? O vazio parece se tornar um abismo e o medo começa a sussurrar que estamos sozinhos. Mas esse silêncio não é punição, nem abandono. É revelação. É um chamado para escutar o que sempre esteve abafado pelo ruído, o nosso desejo profundo de Deus. Quando os sinais cessam, quando os consolos desaparecem, quando os milagres parecem distantes, a alma se vê diante de si mesma, nua, frágil, desarmada. E é aí que começa o verdadeiro encontro. Padre Pio conheceu essa travessia como quem caminha por dentro de uma noite espessa. Durante anos, ele viveu um tipo de escuridão interior que o fazia sentir-se rejeitado por Deus. Mesmo assim, não fugiu. Continuava celebrando a missa com lágrimas silenciosas, atendendo confissões por horas, intercedendo pelos outros quando nem conseguia rezar por si. Seu amor se tornava ato, não emoção. Isso desconcerta nossa lógica. Como alguém pode amar com tanta força sem sentir nada? Mas é exatamente aí que reside a grandeza do amor cristão. Amar quando não se recebe retorno sensível. Amar como Cristo na cruz que gritou: "Meu Deus, por que me abandonaste?" E mesmo assim, permaneceu entregue até o fim. Há uma dimensão psicológica escondida nesse silêncio. O cérebro humano foi moldado para buscar recompensas visíveis. Dopamina para cada resultado, cada sensação, cada resposta imediata. Quando Deus se cala, esse sistema é interrompido. Não recebemos o prêmio emocional que esperávamos, e isso causa frustração, ansiedade, até desespero. Mas, paradoxalmente, é exatamente esse estado de escassez que abre espaço para a fé real. Porque fé não é sentir, é permanecer. Quando as recompensas desaparecem, a alma aprende a amar por escolha, não por retorno. E esse é o amor que transforma. São João da Cruz chamou esse momento de noite escura da alma, um tempo em que Deus esconde até a luz de suas consolações para purificar o amor do coração. O que antes era apoio, Ele retira. O que antes era doce, Ele silencia. Não porque nos rejeita, mas porque deseja amadurecer nossa fé. Como o ouro que precisa do fogo para revelar sua pureza, a alma precisa do silêncio para revelar sua fidelidade. É nesse fogo invisível que a fé deixa de ser infantil e se torna indestrutível. Talvez esse seja o ponto mais profundo do silêncio de Deus. Ele nos devolve a nós mesmos para que possamos devolver tudo a Ele. No escuro, a fé se torna puro dom. No vazio, a entrega se torna verdadeira. No silêncio, Deus sussurra o que só pode ser ouvido quando todos os outros sons cessam. Estou aqui, mesmo quando parece que não estou. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, mas cirurgia. Uma cirurgia sem bisturi, mas que corta fundo. Ele retira com mãos invisíveis o excesso de ruído que carregamos, os gritos das expectativas, os sussurros da pressa, os aplausos que desejamos, os medos que tememos. E porque esses ruídos estavam misturados com nossas orações, quando cessam, parece que Deus também cessou. Mas não. Ele apenas está separando a voz dele das vozes que inventamos, separando a fé verdadeira da fé que era só uma tentativa de controlar o futuro, separando a esperança real da esperança que era só fuga do presente. Padre Pio dizia que Deus fala ao coração no silêncio e o coração precisa fazer silêncio para ouvi-lo. Não é silêncio de fora, é silêncio de dentro. E esse silêncio só se forma quando todos os ruídos emocionais se esgotam. É um esvaziamento que dói, porque éramos dependentes do barulho. A psicologia chama esse processo de descondicionamento dopaminérgico. O cérebro, acostumado a respostas imediatas e estímulos constantes, entra em abstinência quando não recebe sinais. E a abstinência da dopamina espiritual pode parecer abandono de Deus, mas na verdade é um recomeço. O coração que deixa de buscar Deus como recompensa
Comece, enfim, a buscá-lo como presença. Santa Teresa de Ávila chamava isso de solidão habitada, um lugar interno onde não se sente nada, mas onde tudo está sendo reconstruído. É como uma terra deixada em repouso pelo agricultor. Por fora parece estéril, mas por dentro está se regenerando para receber novas sementes. O silêncio de Deus é esse repouso. Ele parece improdutivo, mas é germinal. É no silêncio que as raízes crescem, não à vista dos olhos, mas na escuridão do solo. O mesmo acontece com a alma. Quando Deus silencia, as raízes da fé descem mais fundo do que nunca. Nesse silêncio cirúrgico, Deus não está nos punindo, está nos curando. Cura a ansiedade que queria resultados, a vaidade que queria reconhecimento, a impaciência que queria atalhos. E como toda cura profunda, ela exige repouso. Não se trata de parar de rezar, mas de rezar de outro modo. Rezar sem exigir respostas, rezar como quem respira, rezar como quem se entrega à noite, confiando que o sol nascerá, mesmo que não o veja agora. Esse é o tipo de oração que amadurece o amor, porque não busca sentir, busca doar. O silêncio de Deus, nesse sentido, não é vazio, é espaço. Um espaço que Ele abre dentro de nós para que possamos, enfim, escutá-lo. Não com os ouvidos da carne, mas com os ouvidos da alma. É preciso atravessar esse deserto para descobrir que a voz de Deus não grita, ela sussurra. E para ouvir um sussurro, é preciso calar o mundo inteiro dentro de nós. Há momentos em que o silêncio de Deus não é apenas pausa, é revelação. Uma revelação que não chega como resposta, mas como ausência. Porque quando o céu se cala, as vozes internas que antes estavam abafadas começam a gritar. É nesse vácuo de som que emergem nossas dependências escondidas, nossas feridas antigas, os desejos secretos que confundimos com fé. O silêncio de Deus, às vezes, é como um espelho que Ele coloca diante da alma, não para nos humilhar, mas para que possamos, enfim, enxergar o que precisa ser purificado. Padre Pio sabia o peso desse espelho. Em suas cartas, confidenciava a sensação de ser indigno, de não conseguir amar a Deus como deveria, de estar mergulhado na própria miséria. Ele não se enganava com suas visões ou dons extraordinários. Sabia que sem o silêncio de Deus, correria o risco de confundir os consolos com a presença e as consolações com a santidade. Esse é um erro sutil que muitos cometem. Acreditar que a presença de Deus se mede pela intensidade do que sentimos. Mas Deus não é sensação. Deus é presença pura, e presença que permanece mesmo quando não é sentida. São João da Cruz descreveu esse processo com uma imagem que parece dura, mas é profundamente libertadora. A noite escura da alma. Um tempo em que Deus apaga todas as luzes interiores para que a alma deixe de depender delas. É como um mergulhador que solta o cabo que o prende à superfície para aprender a respirar nas profundezas. Só quando a alma para de se agarrar aos apoios visíveis é que pode ser sustentada apenas pela graça. E isso assusta, porque parece morte. Mas é exatamente isso, uma pequena morte. A morte da fé infantil para que nasça uma fé adulta. A psicologia espiritual mostra que esse processo se assemelha ao luto. O cérebro reage como se tivesse perdido alguém, porque perde os sinais emocionais que associava à presença de Deus. Mas esse luto de Deus não é abandono, é purificação. É Deus retirando os andaimes que sustentavam nossa fé para que ela possa, enfim, ficar de pé sozinha. E essa dor, por mais aguda que pareça, é um parto. A fé antiga precisa morrer para que a fé verdadeira possa nascer. Quando Deus se cala e tudo parece vazio, talvez Ele esteja esvaziando justamente o que impede a alma de ser cheia. Não é castigo, é poda. E quem poda não quer destruir, quer florescer. Jesus disse: todo ramo que dá fruto, o Pai o poda para que dê mais fruto. João 15:2. O silêncio de Deus é essa poda. Corta o que já não serve, mesmo que ainda doa perder, porque só o que morre por amor pode florescer para a eternidade. Depois que a alma passa pela experiência da morte interior,
Vem um tempo de gestação silenciosa. Não há sinais exteriores de mudança, mas no invisível, algo novo está sendo formado. É o momento em que Deus trabalha nas raízes, não nas flores. E por isso parece que nada está acontecendo. Mas é justamente nesse silêncio que a graça penetra mais fundo, transformando o que antes era apenas hábito religioso em amor real e maduro. Padre Pio viveu longos períodos sem consolações espirituais, mas aceitava cada dia como se fosse o primeiro da sua vocação. Não esperava sentir-se cheio para continuar servindo. Sua perseverança não estava baseada em sentimentos, mas em fidelidade. Esse é um dos sinais mais belos da maturidade espiritual. Permanecer quando tudo parece ausente. Continuar caminhando mesmo sem enxergar o caminho. O amor verdadeiro não depende do consolo, mas da decisão de permanecer. Santa Teresa de Calcutá também conheceu esse deserto. Durante décadas, viveu sem sentir a presença de Deus, mesmo enquanto dedicava sua vida inteira aos pobres. Em seus diários, confessava que no fundo da alma, tudo era escuridão e vazio, mas que escolhia amar a Deus mesmo assim. Essa escolha silenciosa foi o terreno onde floresceu a santidade. Não havia euforia, não havia luz, apenas uma fé que se recusava a morrer. E é essa fé silenciosa que Deus honra com frutos que ninguém pode ver de imediato, mas que mudam o mundo. A psicologia espiritual chama esse tempo de período de latência, um intervalo entre a perda e o novo início, semelhante ao inverno antes da primavera. A natureza parece morta, mas está apenas concentrando forças para renascer. O cérebro, acostumado a recompensas imediatas, resiste e tenta voltar aos velhos padrões. Por isso, esse tempo exige disciplina e paciência. A alma precisa permanecer firme, enquanto o coração aprende a confiar sem sentir. É a confiança pura que não pede provas, apenas repousa. Quando o silêncio se prolonga, é porque Deus está tecendo em profundidade. Ele não constrói arranha-céus sobre areia. Antes de levantar algo visível, consolida os alicerces invisíveis. E esse alicerce é a confiança. Uma confiança que não depende de sinais, nem de milagres, nem de sensações, mas apenas da certeza de que Deus está, mesmo quando tudo parece negar. É no ventre escuro do silêncio que a fé adulta começa a respirar por si mesma. Há um momento na jornada espiritual em que a fé precisa deixar de depender do que se sente e começar a se sustentar no que se escolhe. Até então, muitas vezes, vivemos a fé como um abraço quente, um colo sempre disponível, uma presença que consola e acalma. Mas chega o tempo em que Deus retira os apoios visíveis para que a alma aprenda a andar com os próprios passos. É um desmame espiritual, silencioso e, por vezes, doloroso. Não é abandono, é amadurecimento. Padre Pio sabia que a fé não era uma emoção passageira, mas uma decisão diária de entregar-se, mesmo quando o coração não acompanha. Ele continuava a rezar, a confessar, a oferecer sua dor pelos outros, mesmo quando tudo dentro dele parecia seco e sem cor. Essa perseverança revelava que sua fé já não precisava de garantias sensoriais. Era uma fé que respirava por si mesma, sustentada pelo amor decidido e não pelas sensações que iam e vinham como as marés. Santo Inácio de Loyola chamava esse tempo de desolação e ensinava que justamente nesses períodos não se deve mudar as resoluções espirituais. O coração grita por fuga, mas é aí que a vontade precisa se firmar. A neurociência mostra que quando o cérebro atravessa longos períodos de frustração sem desistir, ele começa a formar novos caminhos de resistência e resiliência. A fé, que antes dependia de estímulos, agora começa a se enraizar na estrutura da alma, criando estabilidade onde antes havia oscilação. Essa transição, embora pareça um vazio, é um nascimento. A fé, que antes era uma chama alimentada por consolo, torna-se um braseiro interno, que não se apaga com o vento das emoções. O amor amadurecido não precisa sentir-se amado para amar. É por isso que muitos santos afirmam que os períodos de secura espiritual
foram os mais frutíferos de suas vidas, ainda que invisivelmente. Enquanto a alma sofre, Deus planta raízes. Enquanto tudo parece árido, Ele faz crescer um jardim secreto dentro de nós. Quando o crente escolhe permanecer mesmo sem sentir, sua fé alcança o estado mais puro e livre. Ela deixa de ser uma busca por consolo e passa a ser um dom oferecido a Deus pelo simples fato de Ele ser Deus. É nessa hora que a fé se torna adoração, mesmo no escuro, mesmo sem respostas, mesmo sem garantias. E é nesse escuro que Deus mais se aproxima, silencioso e fiel, esperando pacientemente que a alma aprenda a amá-lo pelo que Ele é e não pelo que dá. Depois que a alma atravessa o deserto da ausência e a escuridão da desolação, algo muda de forma quase imperceptível. Não há fogos, não há visões, não há respostas imediatas, mas há uma paz que não estava ali antes, uma paz serena, silenciosa, que não precisa de provas para existir. É como se Deus, que parecia ter se calado, agora respirasse junto com cada pensamento. A ausência se torna presença disfarçada. O silêncio se revela como o modo mais íntimo de Deus habitar. Padre Pio dizia que Deus está mais perto de nós quando parece estar mais distante. É um paradoxo que só quem passou pelo silêncio compreende. Porque quando não há mais barulho, conseguimos finalmente escutar o sussurro. E esse sussurro não traz respostas racionais, mas um reconhecimento profundo. Eu estou aqui. Não como uma emoção passageira, mas como uma certeza que se instala no centro da alma. Não há como explicar, só como reconhecer. A fé deixou de ser busca e se tornou repouso. Santa Teresa d'Ávila descrevia esse estado como uma presença suave que não se impõe, mas preenche. Depois de tantas lutas, a alma se torna como uma casa silenciosa, onde Deus gosta de habitar sem pressa. A psicologia espiritual chamaria isso de integração, o ponto em que fé e vida deixam de ser duas realidades separadas e passam a ser uma só respiração. A neurociência observa que, nesse estado, o cérebro reduz a atividade do medo e aumenta as conexões ligadas à compaixão e à gratidão. A alma e o corpo, enfim, começam a falar a mesma língua. Essa nova forma de presença não elimina a dor, mas muda seu lugar dentro de nós. A dor deixa de ser um obstáculo e passa a ser um espaço onde Deus repousa conosco. Não precisamos mais lutar para expulsá-la, porque ela não ameaça mais a nossa fé. O que antes era um grito se torna um murmúrio. O que antes era um peso se torna um sinal de que ainda estamos vivos e que Deus, silencioso, continua nos sustentando de dentro para fora. Quando o silêncio de Deus se revela como presença, descobrimos que nunca estivemos sozinhos, que Ele não precisava falar para estar, que não precisava responder para amar. A fé agora não pede sinais, apenas se entrega. E nesse abandono sereno, a alma reencontra a chama que julgava ter perdido. Não mais como um fogo barulhento, mas como um braseiro manso e inextinguível. É assim que o silêncio se torna canção. E é assim que a noite, enfim, dá lugar à aurora. Há um tipo de fé que só nasce quando tudo parece estéril. É a fé que não depende de consolos, nem de confirmações visíveis, nem de emoções que a sustentem. É a fé que se mantém de pé, mesmo quando os sentidos estão em silêncio. Padre Pio viveu longos anos de secura espiritual, sem sentir a presença de Deus. E mesmo assim continuava a rezar, a servir, a oferecer cada dor em silêncio. Essa perseverança silenciosa não é frieza, mas maturidade espiritual. Como uma raiz que cresce para baixo quando o solo está seco, a fé verdadeira aprofunda-se justamente quando não encontra água na superfície. São João da Cruz chamava esse período de noite escura da fé e dizia que, ao retirar as consolações, Deus purifica o amor da alma. O amor deixa de ser sustentado pelo que sente e passa a ser sustentado por quem ama. É como quando alguém permanece fiel a uma pessoa amada, mesmo na ausência dela, não porque recebe algo em troca, mas porque ama. Esse é o ponto onde a fé deixa de ser uma troca e se torna um vínculo irrevogável. A neurociência mostra que, quando persistimos em um ato mesmo sem recompensa imediata,
o cérebro reforça os circuitos da resiliência, e essa resiliência, aplicada à fé, torna a alma indestrutível. Essa maturidade silenciosa transforma a relação com Deus. Não é mais uma busca ansiosa por sinais, mas uma presença constante que não depende de sensações. A alma descobre que pode continuar a caminhar mesmo sem ver o caminho, que pode continuar a amar mesmo sem sentir retorno. E nesse movimento, algo se purifica. A fé deixa de ser dependente e se torna livre. Livre do medo, livre da dúvida, livre da necessidade de controlar. É um amor que permanece mesmo quando não entende. Quando essa fé amadurecida floresce, não há mais urgência, nem pressa, nem medo do silêncio. Há apenas um caminhar firme, calmo, sereno. Como quem segura a mão de Deus no escuro e sabe que essa mão não solta. O silêncio deixa de ser um castigo e passa a ser um sinal de confiança. Deus se oculta porque já confia que podemos andar mesmo sem ver. E nesse escuro, paradoxalmente, a alma se enche de uma luz que não vem dos olhos, mas do coração. Há uma ideia silenciosa que assombra muitos corações, a de que sentir Deus é prova de estar no caminho certo e que não senti-lo é sinal de fracasso espiritual. Essa ideia sutil e cruel já sufocou muitas vocações, já fez muitos desistirem da oração e duvidarem do amor de Deus. Mas a verdade é que os maiores santos caminharam longos anos envoltos em um silêncio que parecia abandono, e mesmo assim continuaram. Santa Teresa de Ávila, em suas cartas, confessa períodos de aridez tão densos que a oração parecia um peso morto. São João da Cruz chamou esse tempo de noite escura da alma, onde todo consolo sensível se esvai para que reste apenas a fé nua. Essa travessia não é castigo, é purificação. Quando as consolações desaparecem, a alma já não busca Deus por prazer ou recompensa, mas por amor. É como um fogo que queima tudo o que não é amor, até que reste apenas o essencial. A neurociência descreve algo curioso. O cérebro acostuma-se aos estímulos agradáveis e, com o tempo, precisa de mais para sentir o mesmo prazer. Deus, ao retirar esses estímulos, protege a alma do vício espiritual, aquele desejo de buscar a oração apenas pelo que ela nos faz sentir, não por quem nela encontramos. É uma pedagogia severa, mas profundamente amorosa. Durante esse deserto, a oração muda de forma. Ela deixa de ser um momento de sentir para se tornar um ato de fidelidade. Como o agricultor que rega o solo mesmo sem ver brotos, a alma persevera mesmo sem ver frutos. E aos poucos, uma fé mais silenciosa e inabalável começa a nascer. Uma fé que não depende de emoções, que não precisa de garantias, que permanece mesmo na escuridão. É nesse terreno árido que as raízes da santidade afundam, invisíveis, até alcançarem a água viva que sustenta a alma. O deserto não é a ausência de Deus, é o esconderijo onde Ele fortalece o que está oculto. É ali, quando não sentimos nada, que Deus trabalha mais profundamente, como o escultor que esculpe no silêncio, golpe após golpe, até revelar a forma escondida no mármore. Os santos compreenderam isso, e é por isso que suportaram anos sem consolo, porque sabiam: o silêncio não é vazio, é plenitude escondida. Há dores que são tão profundas que nenhuma palavra consegue tocar. Elas vivem nas camadas mais escondidas da alma, onde até mesmo o consolo humano parece frágil e distante. Nesses lugares, o silêncio de Deus não é ausência, mas linguagem. É como se Ele, conhecendo o peso exato da nossa dor, soubesse que qualquer palavra soaria pequena demais diante do que carregamos. Padre Pio dizia que o silêncio é a linguagem do sofrimento que se oferece a Deus, e que é justamente nesse silêncio que a alma se une de modo mais íntimo à paixão de Cristo. Quando tudo parece parado, há um movimento oculto acontecendo. A neurociência mostra que o cérebro, diante de traumas, precisa de pausas prolongadas para reorganizar as emoções e restaurar a confiança. O silêncio de Deus opera de modo semelhante. Ele cria um espaço seguro onde as emoções despedaçadas podem ser lentamente realinhadas à esperança.
É um tempo em que Deus não acrescenta novos estímulos, mas permite que as feridas antigas cicatrizem de dentro para fora. Não é indiferença, é cuidado em forma de pausa. Santa Teresinha dizia que quando Deus parecia calado, ela imaginava que ele estava tão perto que não precisava dizer nada. Esse pensamento simples, mas profundo, transforma o silêncio em presença. Porque às vezes, o amor mais fiel não se anuncia, apenas permanece. E permanecer, quando tudo em nós grita por respostas, é um gesto de confiança radical. É nesse permanecer que as feridas vão deixando de comandar nossos passos e começamos a andar guiados não pelo medo, mas pela fé. Quando Deus silencia, Ele está curando dimensões da alma que talvez nunca compreenderemos por completo. É como o jardineiro que, depois de podar profundamente uma árvore, aguarda em silêncio até que os novos ramos surjam. Nenhuma palavra apressada faria brotar mais rápido. O silêncio de Deus, por mais doloroso que pareça, é muitas vezes a prova de que Ele está curando o que é mais precioso e delicado em nós. Aquilo que só pode ser restaurado no sagrado território do silêncio. Há uma lentidão misteriosa nos caminhos de Deus, que aos olhos humanos parece abandono. Mas essa lentidão é, na verdade, um dos sinais mais profundos do seu amor. Padre Pio dizia que a paciência é a escada pela qual a alma sobe ao céu, e não há lugar onde essa escada se torne mais necessária do que no silêncio de Deus, porque é justamente ali que nossa fé deixa de ser impaciente como uma criança e começa a amadurecer como um amor adulto, capaz de esperar. A psicologia mostra que o cérebro humano busca recompensas imediatas para manter a motivação. Esse impulso, chamado de viés da gratificação instantânea, faz com que nossa mente lute contra os processos lentos e silenciosos. Na vida espiritual, isso se traduz em frustração quando a oração não traz respostas rápidas. Mas Deus não se curva à pressa do nosso ego. Ele forma a fé com a paciência de quem semeia. Primeiro lança a semente, depois cobre-a com terra e silêncio. A semente parece morta, mas está germinando no escuro. Essa espera silenciosa não é tempo perdido, é tempo de enraizamento. Enquanto a mente clama por sinais visíveis, a graça está construindo raízes invisíveis que nos sustentarão quando vierem as tempestades. Santa Teresa de Ávila comparava a alma a um jardim que precisa de chuvas e estiagens, de luz e de sombra. O silêncio de Deus é essa sombra que amadurece os frutos. É nesse tempo que a alma aprende a amar a Deus, não pelos dons que recebe, mas por quem Ele é, mesmo quando não diz nada. Esperar por Deus no silêncio é aceitar o ritmo da eternidade, não o da urgência humana. É como o oleiro que molda o barro e depois deixa a peça repousar antes de levá-la ao fogo. O repouso faz parte da obra. Deus, em seu silêncio, está amadurecendo algo em nós que não poderia nascer em meio ao ruído. E quando finalmente o tempo da resposta chega, percebemos que a espera não foi um intervalo, mas o próprio lugar onde a fé floresceu. Há momentos em que a ausência de respostas expõe com precisão o que antes estava escondido, as motivações secretas do nosso coração. Enquanto Deus responde, enquanto os sinais acontecem, é fácil confundir fé com dependência de resultados. Mas quando tudo silencia, quando não há mais confirmações externas, a pergunta inevitável surge: minha fé está apoiada em Deus ou no que espero receber dele? Padre Pio dizia que a fé cresce na escuridão, quando não temos outro apoio além de Deus. E talvez seja por isso que o silêncio divino parece tão desestabilizador. A psicologia chama de dissonância cognitiva, esse desconforto que sentimos quando nossas expectativas não se cumprem. A mente busca resolver essa tensão com explicações rápidas, muitas vezes dolorosas. Deus me esqueceu. Minha oração não vale nada. Não sou digno de ser amado. Mas o silêncio de Deus não confirma essas mentiras. Ele as expõe para que possamos renunciar a elas. É nesse confronto interno que a fé deixa de ser uma negociação com Deus e se torna um abandono confiado. Não é desistência, é entrega.
São João da Cruz ensinava que na noite escura, Deus esconde a luz para que a alma caminhe guiada apenas pelo amor. E o amor verdadeiro não exige sinais para permanecer. Quando as consolações cessam e a alma permanece mesmo assim, ela finalmente ama a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele dá. Esse é o ponto mais íntimo da fé, quando tudo o que sustentava a devoção cai e a alma continua ajoelhada, não porque sente, mas porque crê. O silêncio de Deus, então, se revela como um espelho. Ele mostra se a fé era apenas um reflexo de circunstâncias favoráveis, ou se já havia raízes firmadas na rocha. E essa revelação, por mais dolorosa que seja, é também libertadora. Porque uma fé construída no silêncio é uma fé que nada pode destruir. É como o alicerce oculto de uma catedral, invisível aos olhos, mas sustentando toda a estrutura. No fim, não é o silêncio que ameaça a fé. É nele que a fé se purifica e se fortalece para sempre. A espera raramente é vista como uma resposta, mas muitas vezes ela é exatamente isso. Deus, que poderia agir de forma imediata, escolhe o tempo como ferramenta para moldar a alma. Enquanto pedimos por mudanças externas, Ele trabalha em mudanças internas, mais profundas e duradouras. A demora não é descuido, é pedagogia divina. Cada dia sem resposta visível é um convite silencioso para crescer em confiança, paciência e perseverança. Na Escritura, a espera é uma constante. Abraão esperou décadas pela promessa de um filho. José passou anos em prisões injustas antes de alcançar o propósito. E o povo de Israel atravessou um deserto que durou uma geração inteira. Nenhum desses caminhos foi em linha reta, e ainda assim, todos faziam parte do plano perfeito de Deus. A espera não negava a promessa, apenas preparava os corações para recebê-la com maturidade e gratidão. A alma impaciente deseja atalhos, mas os atalhos não criam raízes. É na espera que as raízes da fé se aprofundam, firmando-se para suportar os ventos do tempo e as tempestades das perdas. A impaciência clama por sinais imediatos. A fé aprende a repousar no silêncio, sabendo que o tempo de Deus não atrasa nem se apressa. Ele chega exatamente quando deve. Quando a espera se prolonga, parece que nada está acontecendo. Mas, como a semente debaixo da terra, a vida cresce de modo invisível. Há um tempo invisível de preparação antes da colheita. A espera, então, deixa de ser um obstáculo e se torna um altar, o lugar onde a esperança persiste, mesmo sem evidências. No fim, não é a resposta rápida que fortalece a fé, mas a resposta lenta que nos ensina a confiar em quem responde. A espera não atrasa os planos de Deus, ela faz parte deles. A dúvida surge como uma sombra silenciosa, insinuando que talvez Deus não ouça, não se importe ou não exista. Ela aparece nos intervalos entre o pedido e a resposta, no espaço onde o silêncio parece mais alto que qualquer promessa. Mas a presença da dúvida não significa a ausência da fé. Muitas vezes, ela é apenas o sinal de que a fé está sendo provada e refinada. Na história bíblica, até os mais próximos de Deus enfrentaram dúvidas. João Batista, que anunciou o Messias, enviou mensageiros para perguntar se Jesus era realmente quem dizia ser. Tomé, um dos discípulos, não acreditou na ressurreição até tocar as marcas nas mãos de Cristo. Esses relatos mostram que a dúvida não anula a fé. Ela a empurra para buscar respostas mais profundas e sólidas. A fé não floresce na ausência de perguntas, mas na escolha de continuar crendo mesmo sem todas as respostas. A dúvida tenta apagar a chama, mas a fé, como uma brasa, resiste ao vento. Cada questionamento sincero pode se tornar uma oportunidade de encontro mais íntimo com Deus, porque a fé não é certeza absoluta, é confiança apesar da incerteza. Quando a dúvida se instala, não é o fim da jornada espiritual, mas uma curva que convida a olhar além do que os olhos podem ver. A fé não precisa eliminar toda dúvida para existir. Ela precisa apenas persistir um pouco mais do que ela. E nesse persistir silencioso, a chama volta a arder. Há momentos em que o céu parece fechado, as orações parecem se perder no vazio e Deus parece distante.
Esse silêncio pode ser desconcertante, pois o coração que clama espera por resposta. Contudo, o silêncio de Deus não é ausência de ação. Muitas vezes, é no silêncio que ele trabalha de forma mais profunda e invisível. A história de Jó revela um homem que clamou em meio ao sofrimento e não recebeu respostas imediatas. Durante longos capítulos, Deus permaneceu em silêncio, enquanto Jó questionava e buscava sentido em sua dor. Mas esse silêncio não era abandono, era preparação. Quando Deus finalmente falou, trouxe não apenas respostas, mas uma revelação da sua grandeza que transformou completamente a perspectiva de Jó. O silêncio também pode ser um convite para aprofundar a confiança. Quando não se ouve nada, cada passo de fé se torna mais precioso. É nesse espaço de espera que a fé amadurece, deixando de depender de sinais visíveis e passando a repousar na fidelidade do caráter de Deus. Mesmo quando o céu parece calado, Deus continua presente. Seu silêncio não é vazio, é cheio de intenções eternas que ainda não se revelaram. Enquanto a resposta não vem, a fé aprende a ouvir o que só o silêncio pode ensinar: que Deus continua sendo Deus, mesmo quando não diz nada. Há períodos em que a fé parece ter sido algo vivido em outra vida, como se tivesse ficado presa em um tempo distante. Antes, havia fervor, lágrimas que escorriam durante a oração, convicção viva de que Deus ouvia cada palavra. Mas agora, resta apenas a lembrança pálida de um coração que um dia acreditou com toda a força. É como olhar para brasas apagadas e tentar se lembrar do calor que um dia existiu ali. Esse esvaziamento não acontece de uma vez. A fé não desaba em um único dia. Ela vai se tornando lenta, pesada, silenciosamente cansada. Cada oração que parece não surtir efeito, cada espera que se alonga demais, cada sonho que morre no meio do caminho, tudo isso vai apagando aos poucos a chama, e quando se percebe, a fé parece ter virado só memória, um eco do que já foi, mas não é mais. Mas até mesmo a memória carrega um vestígio sagrado. O simples fato de lembrar que um dia houve fé é sinal de que algo ainda respira dentro do peito, mesmo que fraco, porque aquilo que um dia foi real não desaparece por completo. A centelha pode estar escondida, mas não está morta. A saudade da fé também é um tipo de oração, silenciosa e frágil, mas profundamente sincera. Deus não se assusta com a nossa saudade dele. Ele não se afasta de corações cansados, nem rejeita aqueles que não conseguem mais acreditar com a mesma intensidade. Às vezes, tudo o que precisamos fazer é reconhecer: eu sinto falta de crer como antes. E esse reconhecimento tão simples e nu pode ser o primeiro sopro que reacende a chama esquecida. Há um tipo de silêncio que machuca, que parece gritar ausência, que faz o coração questionar se Deus ainda está ali. Esse silêncio não traz respostas imediatas, não acalma de pronto, não preenche com consolo visível. Ele parece vazio, como um espaço onde antes havia diálogo e agora só há eco. É nesse terreno árido que a alma começa a duvidar de tudo o que um dia acreditou. Mas o silêncio de Deus nem sempre é abandono. Às vezes, é maturidade. Quando uma criança aprende a andar, o pai não a segura o tempo todo. Ele observa de longe, permitindo que ela tente, caia, se levante e tente de novo. O silêncio de Deus, por vezes, é esse olhar silencioso que continua presente, mesmo sem interferir a cada passo. É a presença que não precisa falar para existir. Há uma quietude de Deus que ensina mais do que suas palavras, porque no silêncio, os ruídos da alma começam a aparecer, e com eles tudo o que estava escondido: medos, dependências, expectativas irreais. Quando Deus se cala, não é para se esconder, mas para que possamos ouvir o que existe dentro de nós. O silêncio revela o que a pressa costuma encobrir. Talvez o que doa não seja o silêncio em si, mas o que ele faz emergir: a sensação de estar só, a insegurança de caminhar sem garantias, a dúvida sobre o amor que parecia tão certo antes. No entanto, mesmo quando não sentimos nada, ele continua ali, imutável, paciente, aguardando que confiemos
não no que sentimos, mas no que Ele prometeu. Porque o amor verdadeiro não depende de ruídos. Ele permanece mesmo quando tudo parece calado. A dor parece, à primeira vista, um terreno estéril. Tudo nela grita ausência, perda, vazio. Quando o sofrimento se instala, é comum pensar que nada de bom pode brotar dali, que a alma está apenas se desfazendo aos poucos. No entanto, na lógica silenciosa de Deus, é justamente ali, nesse chão rachado e árido, que as raízes da fé encontram espaço para descer mais fundo. Porque quando tudo está bem, a fé muitas vezes flutua na superfície, leve, luminosa, mas rasa. Já na dor, não há onde se apoiar, não há garantias que sustentem, e é nesse vazio que a fé deixa de ser ideia e começa a se tornar carne. A dor nos força a parar, a escutar com o coração, a buscar um sentido que vá além das respostas fáceis. Ela escava o solo da alma, criando espaço para que algo mais verdadeiro possa crescer. Os santos sempre falaram desse paradoxo. Santa Teresa de Ávila dizia que a dor é o cinzel de Deus. Cada golpe que a vida dá parece destruir, mas na verdade vai lapidando, vai retirando o que é supérfluo, vai expondo o que é essencial. A dor não nega a fé, mas a purifica. Ela tira as ilusões e deixa apenas o núcleo, um amor que escolhe permanecer mesmo quando não há consolo. Quando se entende isso, a dor deixa de ser inimiga e passa a ser misteriosamente aliada. Não é que ela se torne desejável ou menos dura, mas se percebe que ela pode ter um propósito oculto. Ela pode se transformar em lugar de encontro com Deus, não por causa do sofrimento em si, mas porque é ali que, sem perceber, aprendemos a amá-lo pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele faz. Esperar é um dos atos mais silenciosos e, ao mesmo tempo, mais exigentes da fé. Não há garantias, não há datas marcadas, não há sinais visíveis de que algo está realmente acontecendo. A espera parece suspender o tempo e alongar o vazio, como se cada dia fosse uma repetição do anterior. É nesse lugar que o coração mais deseja desistir, porque parece que nada muda, que Deus esqueceu. Mas a espera não é inatividade, é um tipo de gestação invisível. Assim como a semente repousa no escuro da terra antes de brotar, o que Deus promete também precisa desse tempo escondido. O que parece imobilidade muitas vezes é preparação. Enquanto nada parece acontecer por fora, algo profundo está sendo moldado por dentro. A paciência, a perseverança, a confiança que não depende de provas. Na espera, a fé aprende a soltar o controle. Aprende a amar sem possuir, a acreditar sem ver, a continuar mesmo sem certezas. São João da Cruz dizia que Deus dá à alma a medida do vazio que nela encontra. E talvez seja isso que a espera faz. Esvazia o coração do imediatismo para que ele possa ser preenchido com algo maior. A espera não é tempo perdido, é tempo sagrado, porque quando a resposta enfim chega, não apenas o pedido é atendido, mas o próprio coração já não é mais o mesmo. Ele se tornou mais maduro, mais dócil, mais parecido com o coração de Cristo, e então se entende que a espera não foi um atraso, mas parte do milagre. Há um momento na vida espiritual em que o silêncio de Deus deixa de ser ausência e começa a ser presença. Um tipo de presença que não grita, não se impõe, não precisa de sinais. É um silêncio que depura, que peneira cada desejo, que retira o excesso de ruído até que reste apenas o essencial. Um amor que permanece mesmo sem sentir nada. Padre Pio dizia que, no silêncio, é que a alma escuta a Deus. E talvez por isso, ele silencie tantas vezes. Não porque esteja longe, mas porque quer ensinar a escuta que não depende do som, a fé que não precisa de confirmações, o amor que não exige recompensas. No silêncio, Deus não responde às perguntas. Ele transforma quem pergunta. Esse silêncio também é um espelho. Ele mostra o quanto ainda buscamos Deus mais pelas respostas do que por Ele mesmo. O quanto tentamos usar a oração como chave de controle e não como entrega de amor.
Santa Teresa de Ávila lembrava que Deus basta, e esse basta não se prova com palavras, mas com o despojamento do coração. Quando o silêncio amadurece a alma, a oração deixa de ser busca por soluções e passa a ser permanência diante do mistério. Não se trata mais de convencer Deus a agir, mas de permitir que sua presença escondida nos transforme por dentro. E então compreendemos: o silêncio de Deus não é castigo, é convite. Convite para sermos mais seus do que das respostas que esperamos. Depois de atravessar a noite escura, o coração começa a perceber que o silêncio de Deus não foi abandono, mas amor em sua forma mais pura. Amor que não precisa provar nada, que não se impõe com respostas imediatas, mas que permanece fiel quando tudo parece vazio. É nesse silêncio que a fé deixa de ser uma ideia e se torna raiz. Padre Pio suportou longos períodos em que Deus parecia calado e mesmo assim perseverou, oferecendo cada dia como um ato de amor escondido. Sua vida mostra que a santidade não nasce de grandes êxtases, mas da fidelidade silenciosa ao ordinário. Santa Teresinha também dizia que amar é dar-se continuamente, mesmo sem sentir nada. É esse amor silencioso que amadurece a alma e a une ao coração de Cristo. O silêncio de Deus, que antes parecia distância, torna-se então abrigo, um espaço onde não precisamos ter respostas, nem controlar o tempo, nem entender todos os porquês. Basta permanecer, porque nesse permanecer sem garantias, o amor se purifica, a esperança se fortalece e a alma encontra o repouso que tanto buscava. E quando, enfim, olhamos para trás, percebemos que Deus nunca esteve em silêncio. Apenas falava em uma linguagem que o nosso coração ainda não sabia escutar. Agora sabemos. O silêncio dele era amor, e continua sendo, sempre.